Oi, gente, tudo bem? Sejamos bem-vindos ao nosso segundo bimestre. A gente vai dar início a conteúdo novo, conteúdo que vocês já estão familiarizados, mas a gente vai trabalhar de novo de uma forma aprofundada, revisando certinho com os detalhes que a gente precisa se atentar para vestibular, para Enem. Embora a gente saiba que está um período conturbado, mas é bom a gente levar a sério o estudo, como eu disse anteriormente em aula online com vocês, para a gente ter boas notas quando nós voltarmos à nossa atividade presencial. Então vai ser a capa 3, na aula 17, estudo geral dos ácidos, uma continuidade da aula anterior, da capa 2, a página 108 e 109, lembrando que isso aqui é setor A. Para ajudar vocês, o texto teórico da página 118, 119 e 120, e depois nós vamos realizar tanto as atividades da capa aqui, da parte dos exercícios, do conteúdo em si, quanto do caderno de exercício ali do capítulo 13, que vai da página 165 e 166, exercício do 1 ao 10. Depois vocês vão fazer esses exercícios, vão tirar foto e vão me mandar, para que a gente possa ter aquele pontinho de tarefa, enfim, para ter esse controle, esse registro ali de notas. E também depois vocês vão já lançar diretamente no plural. Então, para essa segunda parte desse estudo geral dos ácidos, a nomenclatura já ficou naquele item anterior, aqui a gente vai tratar de assuntos bem mais simples e tranquilos, que é ionização, classificação, quanto força e quanto... Na verdade, só quanto a força, que é do ácido. Então, primeiro, a ionização. O que é a ionização? É quando um ácido ele libera o cátion H+, como eu coloquei aqui. Então, quando eu vejo um cátion H+, significa dizer que aquele ácido da solução foi ionizado. Isso pode acontecer em uma etapa única, como esse exemplo aqui, ó. Lembrando, essa setinha quer dizer que é um equilíbrio químico, que a equação tanto pode acontecer direta como inversamente. Então, aqui um ácido genérico qualquer, ionizado, com o cátion H+, e com um ânion qualquer. Pode ser de duas ou mais etapas, vai depender da quantidade de hidrogênios. Então aqui, ó, H2X, ionizou numa primeira etapa um H+, sobrou HX-. Aquele HX- ioniza novamente em outro H+, e sobra um X2-. Em suma, se a gente for somar, esse HX- vai cortar com esse, o H2X vai descer, então eu tenho aqui a soma 2H+, e X2-. Bem simples, bem tranquilo isso daqui. Quanto à classificação, segue essa mesma ideia, a quantidade de hidrogênios. Então, se ele tiver somente um hidrogênio, ele é monoácido. Se tiver 2, é diácido. Se tiver 3, é triácido. E se tiver 4, é tetrácido. E se tiver 5, não vai ter 5. O limite de hidrogênios considerado razoavelmente e testado em laboratório, comprovado, né, cientificamente, são 4. Não existe um ácido que tenha 5, 6, 7 ou 8. A partir disso, ele acaba se tornando um ácido carboxílico, na verdade, e entra lá dentro da química orgânica. Mas ele, em suma, não é um ácido como a gente está tratando desses daqui. E quanto à classificação aqui de força, também é bem tranquilo. A gente vai ver a parte aqui, especificamente do grau de ionização. A gente não vai levar em conta a quantidade de oxigênio menos a de hidrogênio, porque ela vale muito para os oxiácidos. Os hidrácidos ficam um pouco fora dessa concepção. Então, para generalizar todos, eu vou pelo grau de ionização. Como é que isso funciona? Alfa é o grau de ionização, então eu vou pegar o número de moléculas do ácido que já foram ionizadas, dividido pelo número total de moléculas do ácido. Se o valor que eu encontrar for maior ou igual a 50%, significa que é um ácido forte. Se o valor de alfa estiver menor que 50% e maior que 5%, é um ácido semiforte ou moderado. E se o valor de alfa for igual ou menor que 5%, ele é considerado um ácido fraco. Qual é o cuidado que eu preciso ter? Quando eu digo molécula do ácido ionizada, eu preciso imaginar a partícula como ela era antes e como ela ficou agora. Olha um exemplo. Então aqui é o seguinte, eu tenho aqui uma solução ácida
com um certo grau de ionização. Então perceba, essa é uma molécula de ácido inteira, essa é outra e essa também é outra. Aqui, as duas estavam juntas, então elas eram um só. Mas eu vou olhar o seguinte, essa está junta, e essa está separada, ou seja, essa está ionizada. Então quer dizer que quando eu for contar, eu não vou contar 1, 2, eu vou contar 1, porque eu estou falando de molécula ionizada. Então, se os dois eram uma coisa só, então essa daqui foi ionizada. Então, qual é o número de moléculas ionizadas? 1. Então, qual é o número total de moléculas que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. E não 5, 6. Porque, como a gente acabou de falar, elas eram antes, deixa eu tentar circular, uma coisa só. Então, eu preciso contar elas como uma coisa só. Então, o total de moléculas aqui é 5. Então, jogando nessa formulazinha, o número de moléculas do ácido ionizada é 1. O número total de moléculas, 5. 1 dividido para 5 vai dar 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 20 dividido por 100, ou seja, 20%. Como esse número está entre 50 e 5, esse nosso exemplo é um ácido, ou posso chamar de semiforte, ou de ácido moderado. As duas nomenclaturas, concepções de classificação, vale a mesma coisa, certo? Feito isso, resolva esses exercícios aqui da apostila. Se tiver alguma dúvida, podem mandar foto ou áudio para a gente conversando. E eu quero que vocês me mandem fotos assim que vocês tiverem resolvido os exercícios do caderno de exercício. Qualquer dúvida é só me procurar e me perguntar pelo WhatsApp. Estou à disposição.